Estamos de volta com o debate sobre vício em internet, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Igor Lins, psicólogo, Américo Amorim, fundador da Scribo, uma empresa pernambucana voltada à produção de jogos para educação infantil, e Bruno Nogueira, jornalista e professor do Departamento de Comunicação da UFPE. Lembrando que esse programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. No bloco passado a gente estava falando muito de crianças, não é? A gente nem falou tanto de adolescente. Aí eu queria entrar na parte de cybernamoro. Pessoas que se relacionam mais pelo computador do que, digamos, na vida real, se é que dá para a gente fazer essa diferença. A gente pode dizer que isso é saudável? Bom, existe uma confusão muito grande hoje o que é virtual do que é real. Basta usar como exemplo o jogo Second Life, ou então o próprio The Sims, que foi muito utilizado e ainda em que você tem um tipo de caráter, né, uma personalidade que você coloca em um personagem para você começar a reger uma vida a partir dele. Então, existe uma fronteira muito tênue entre aquilo que é real e aquilo que é virtual. Os namoros ou então os jogos eletrônicos em si, a gente não tem uma resposta precisa sobre o que pode ou não ser problemático a partir do ponto que a gente enxergar a funcionalidade. Vamos pensar sobre o caráter de exclusividade. Eu apenas paquero online. Eu utilizo Tinder, Happn ou outros aplicativos e apenas esses. Eu não consigo face a face conversar com alguém. Eu tenho algum problema vinculado a um transtorno de ansiedade social ou um tom depressivo e a tecnologia é o meu refúgio. Isso é um problema. Não, eu utilizo esses aplicativos para conhecer outras pessoas, mas também consigo fazer isso pessoalmente. Isso não é um problema. A grande pergunta é o que é ou o que não é exclusivo. Então, como eu falei anteriormente, eu utilizo tecnologia exclusivamente para aliviar meus sintomas negativos. Isso é um problema. Eu utilizo tecnologia apenas para paquerar online. Isso é um problema. Quando há um caráter misto de atividades online e atividades offline, isso não é um problema. É a mesma coisa a gente perguntar em relação à tecnologia sobre o uso em casa. Os pais sempre perguntam em consultório: Igor, será que meus filhos deveriam ficar sem tecnologia a semana inteira? Então, de segunda a sexta a gente tira tudo, final de semana libera? A resposta é não. Além de você acionar o efeito do fruto proibido, que a criança vai buscar, ou o adolescente encontrar algum tipo de artefato tecnológico, você faz com que ela não tenha o uso que é próprio desse século também. Ela precisa. A grande resposta para isso é a moderação. É realizar uma psicoeducação para que as pessoas compreendam que o uso deve ser moderado, saudável. Nunca, e eu coloco essa palavra com ênfase, a literatura científica diz, deve ser excluído para um dependente de tecnologia o celular ou o jogo. Nunca é esse o objetivo de um tratamento, mas sim buscar o uso saudável dele. Então, para namoro, para jogos eletrônicos, para conversas de outros tipos, o uso saudável. Quero voltar para esse ponto, Sim. porque eu já encontrei, inclusive, tratamentos que era detox digital, que era como é que você faz para ficar sem isso. Agora, pegando outro gancho... Eu queria só fazer um complemento, na verdade, porque a gente tem falado sempre como se o digital tivesse num lado, em que o analógico tivesse no outro, mas dentro dessa pergunta que você fez assim, é saudável a pessoa se relacionar virtualmente, usar esses cybernamoro e etc., eu acho que é muito importante a gente conectar com uma coisa que o Américo falou aqui constantemente, que é essa coisa da literacia, de você aprender a usar essas coisas. Porque quando a gente está na internet, parece que não tem ninguém olhando, parece que tudo é mais permitido, o que vai sim acarretar um uso não saudável de alguém que usa terra sem lei, esses aplicativos para praticar de misoginia, para praticar de machismo, para praticar de grosseria, para ser ofensivo, que é muito menos uma culpa do aplicativo e da internet e muito mais uma culpa de como a gente educa um ser humano, né? Em que a gente precisa colocar dentro desse contexto que, olha, uma hora esse aplicativo vai chegar na sua cara e é assim que você pode se relacionar de forma saudável com outras pessoas que no lugar do rosto real tem uma foto que a gente não sabe se é ou se não é. Né? Né? Não sabe nem se corresponde, né? Acho que é sempre bom cruzar essa coisa da formação social e humana, né? De quem a gente está formando, que usa essas tecnologias também. E aí uma pesquisa da Deloitte sobre o uso do celular no dia a dia mostrou que 2 em cada 3 pais dizem acreditar que os filhos usam demasiadamente. Mas eles também confessam que 33% confessa que passa a madrugada nas redes sociais. Mas será que esses pais têm condições de ter esse bom senso, de ensinar essa moderação?
Eu acho que tem um pouco, na verdade, do choque de geração, né? Talvez quando ele acha que o filho está conectado demais é porque ele se lembra que na infância e adolescência dele, ele sequer tinha a opção de estar conectado, né? E aí talvez gere esse choque dele pensar, mas na minha época a gente fazia isso. Eu acho que é uma coisa mais geracional. Eu acho que os pais, até de uma geração que já está chegando agora, já vão ser pais que passaram a infância inteira jogando videogame, né? Usando outras tecnologias que estavam próximas de uma ideia de conexão, né? E quando eles entram nos jogos, eles estão na aula, eles têm a internet aberta para outras coisas ou eles ficam exclusivamente nesses jogos educativos? Essa é uma ótima pergunta. Dentro da escola, a gente tem jogos que são bem autocontidos. Então, cada jogo ele é feito para atingir um objetivo de aprendizagem. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, a gente criou uma série de jogos de alfabetização em que eu tinha lá um jogo que era aprender a separar sílabas. Do começo ao fim, esse é o objetivo daquele jogo. E, geralmente, ela vai usar um jogo por cada aula, né? Com aquele momento antes que a professora vai apresentar a atividade, eles vão jogar e depois a professora vai fazer um fechamento. Em casa, logicamente, que esse uso é um uso mais, digamos assim, mais livre, né? E aí o grande desafio para as professoras e para os pais, né, para as famílias, é educar pelo exemplo, né? Então, se eu sou um pai e eu passo a hora do jantar inteira no celular, eu não posso querer que meu filho não fique usando o Netflix também durante o celular. Então, se eu quero conversar com ele, se eu quero interagir com ele, eu preciso também me policiar para não utilizar essa tecnologia. E eu, como pai, estou sempre pensando nisso e sempre tentando me autocorrigir quando isso foge um pouco do procedimento. Então, na hora da aula, eles não estão ali acessando a internet, mesmo que seja... Quase sempre eles estão offline. Os jogos da gente eles foram feitos para serem usados sempre offline, por uma questão de infraestrutura, porque muitas escolas não têm internet em todas as turmas, e também para que a gente não tenha muitas formas de distração usando internet ou YouTube ou coisas desse tipo. Então, ele só vai conseguir jogar naquele momento. Porque esse é o perigo, né? Assim, não sei se é perigo a palavra certa, mas é a questão da concentração, Isso. né? O principal problema que a gente tem com crianças que estão usando o tablet pela primeira vez ou o celular para aprendizado é justamente ele entender que ele tem que ir até o fim dentro da atividade. Então, a gente sempre explica o que é aquela atividade, mostra o jogo para ele, e aí tem alguns mecanismos de recompensa, né? Então, à medida que ele vai avançando dentro do jogo, ele vai ganhando estrelinhas. Quando ele chega no final do jogo, ele ganha uma medalha. Essa medalha pode ser de bronze, de prata ou de ouro. Se ele ganha uma medalha de bronze, a gente sugere que ele jogue novamente, com mais calma, com mais tranquilidade, conversando mais com um amigo, para que eles juntos consigam tem essa interação aprender também, mais. né? Não fica a criança Isso. só ali. A ideia é sempre aprendizado através da interação. A interação com o colega e com a tecnologia, né? Sempre nesse tripé. E a internet acabou criando novos fenômenos, que eu vou tentar pelo menos falar um ou dois aqui. Uma delas é a síndrome do toque fantasma, que é sempre essa sensação de que o celular está tocando e a gente fica se assustando e pega no bolso para ver se está tremendo. E aí eu me pergunto, com essas tecnologias que chama computação vestível, né? Daqui a pouco a gente vai ficar também, eu fico me perguntando se a gente vai ficar tendo a sensação de que viu alguma coisa que não era, se a coisa pode evoluir para partindo desse toque fantasma. Já tem o Google Glass aí, né? Para quem já usa, já dá meio essa sensação. Será que a gente evolui? Bom, o que a gente pensa inicialmente e é até uma frase polêmica, a tecnologia é neutra, a priori. O bom ou mau uso somos nós que fazemos, como foi mencionado, né, ao longo do programa. Isso tem sido dito aqui o tempo inteiro, Exato. Na verdade, com vocês esse é um grande três, ponto, né? que existe, né, uma certa culpabilização de dizer a tecnologia chegou e tudo mudou e nós agora somos vítimas disso tudo, feito a mídia fosse a grande influência, ou nós... Não, calma lá. Ela tem a sua neutralidade e o uso interpretativo é nosso, para começo de história. Existem vários fenômenos que a internet também modificou ao longo do tempo. Ela existe, então nossos tipos de ações modificam. A hipocondria tem agora a caracterização era como o outro, cybercondria. O bullying tem o cyberbullying. O toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, tem sintomas também virtuais. O sexo compulsivo tem o cybersexo e aí vai. Existem diversos tipos de fenômenos. Apenas para mencionar como existem os dois lados da história, foi mencionado sobre o bom uso da tecnologia para a educação. E são os princípios de gamificação. São os mesmos utilizados também pelas indústrias de jogos de entretenimento para manter o usuário jogando cada vez mais. Um exemplo clássico, Candy Crush. Você joga aquela primeira fase, você faz pouquíssimos movimentos, aparece na tela 3 estrelas, parabéns, você é ótimo, continue. A área de recompensa, como falamos, ativa, você joga a segunda fase, terceira,
até chegar no momento que é um pouco mais difícil, tem que se esforçar um pouquinho mais, e ali você tem que pagar alguma coisa do seu próprio bolso para ter um recurso, e aí você já está jogando. Então, esse princípio pode ser utilizado, não é bem ou mal, pode ser usado para entretenimento, para educação. A questão é como esse uso vai ser feito, é a grande pergunta, e como nós iremos fazer esse uso. A tecnologia já está aqui. E a gente estava conversando também antes de começar, né, Bruno, de como a internet alterou nosso padrão estético. Sim. Não é? A gente vai almoçar num lugar, a gente bota a localização, tira a foto do prato, depois faz uma selfie. É um fenômeno que a gente chama da estetização do cotidiano. Nessa necessidade de procurar o que é instagramável, o que é fotografável, né? Isso sim é um gatilho muito forte para esses vícios de internet de fato, né? De você sair para uma experiência a dois, sozinho, social ou não, em que você está muito preocupado em, primeiro, como é que você vai tirar aquela foto boa, o look do dia, né? E umas outras consequências que essa estetização traz é justamente do mascaramento de outros problemas, né? De você estar mal, mas estar sempre expressando um dia muito feliz, um dia muito bom, um dia que está tudo certo. Ou então de você estar simplesmente em busca dessa performatização de um problema, né? Eu quero que as pessoas achem que eu me sinto deprimido, eu quero que as pessoas entendam que eu estou deprimido. Então, você postar aquela foto, eu estou mal, estou triste, está tudo ruim, Estou aqui tá no tudo hospital errado. tomando soro, que aparece de gente tomando soro. Exatamente, eu acho muito interessante essas fotos porque assim, o sistema do hospital é de cor, né? E aí 90% das pessoas que estão lá postando aquela foto estão com a pulseira que é a mais leve de todas, assim, cor branca, que não é emergência, não é urgência, mas você quer mostrar para as pessoas assim, tô mal, tô aqui, que dia horrível e tudo mais. Quando vê, foi só uma dor de cabeça, foi só um exame de rotina. Tem esse outro lado também, né? Quero parecer muito feliz ou quero... E essa estetização, ela aciona muito a nossa carência, né? Que eu acho que a internet acho que tem muito a ver com esses preenchimentos cognitivos que você está falando ali, quando as 3 estrelas do Candy Crush é, na verdade, assim, 20 curtidas numa foto, 30 curtidas numa foto, em que a gente se sente recompensado, né, o tempo inteiro do nosso prato de comida. 80 curtidas no meu prato de comida, então eu comi bem. Estou orgulhoso do meu almoço, porque teve 100 curtidas. Né? Acho que se não tiver a curtida também, eu fico entrando lá. Nunca mais vou comer esse prato. Porque não teve curtida? O que será que eu coloquei aqui para não atingir? E um outro público que a gente não falou muito, Américo, aqui são os adolescentes, que na verdade são grandes consumidores também da internet. A gente falou muito de crianças, falou um pouco de adultos. Os adolescentes também... A empresa também já desenvolve alguma coisa voltada para eles? A gente, no passado, fez muitos projetos para as grandes editoras com foco em ensino médio e Fundamental 2, que são os meninos aí de 10 a 16, 17 anos. E eles têm um uso tecnológico muito mais forte, né, do que as crianças. Eles têm uma autonomia muito maior. Então, geralmente, esses jovens, eles já sabem o que eles querem buscar na internet, eles já sabem que tipo de conteúdo eles querem consumir. E aí você tem uma dicotomia nesse ambiente em que você tem o uso tecnológico, às vezes, muito pequeno para a aprendizagem e muito forte para entretenimento e para relacionamento. Para eles é importante a parte de relacionamento, né? Porque na adolescência você tem uma série de processos, e aí o nosso psicólogo pode falar sobre isso, que são necessários de acontecerem do ponto de vista de relacionamento. Mas o que é interessante é que as tecnologias, para eles, tem um papel muito forte de autorregulação. Então, por exemplo, ele pode, estudando para o Enem, fazer um simulado, ver como foi o desempenho dele, receber uma sugestão que veio da tecnologia ou da professora e, a partir daí, continuar se aperfeiçoando. Então, a metacognição, o autoaprendizado usando tecnologia nessa faixa etária é bastante interessante e é uma coisa que deve se fortalecer muito aí nos próximos anos. Nós temos 2 minutos, em média, para terminar o programa. Gostaria de ouvir as considerações finais de vocês nesse tempinho. Igor? Bom, primeira coisa, não vamos catastrofizar e imaginar que a tecnologia vai ser o grande problema da humanidade, quando na realidade ela não é. Ela não é momentânea, ela é uma questão que vai se manter sim. A psicoeducação, a conversação em casa com as crianças e adolescentes é uma pauta super necessária. Os pais não devem ter vergonha de debater sobre o assunto. É um tema importante em colégios também e é importante visualizar quando ele também tem um caráter patológico, porque ele sim existe. Não é a maior parte da população, mas ela também existe. Então, no final das contas, a palavra é o uso moderado e o bom senso. 3% você falou, mais ou menos, né? Que são viciados. Exato. Bruno?
Eu acho que assim, uma coisa que não deu tanto tempo da gente falar, né? É pensar que, principalmente nesse grupo médio de adolescentes, é muito importante que as universidades tragam esse uso de celular, de tablet, etc., para a formação humanística que ela precisa fazer também. Eu acho que é uma coisa que, particularmente, muitas universidades ainda ignoram e fazem vista grossa da importância que é você entender que tem um adolescente na tua frente e que tem um celular entre vocês dois, né? E como é que a gente pode usar isso para formar cidadãos, para não só passar conhecimento técnico, não apenas ensinar a apertar botão, formar para o mercado, nesse vício que as faculdades têm de falar hoje em dia, mas também de atentar para esses vícios como uma possibilidade de você trabalhar outras formações também, né, de alguém que vai sair aí para a sociedade para interagir com pessoas e não apenas simplesmente ser o profissional do mercado, o técnico do mercado, né, mas alguém que faz o seu trabalho como psicólogo, como programador, como professor, como jornalista, etc., mediado por essas tecnologias. Essas tecnologias, é muito importante de reforçar, são tecnologias de remediação de como a gente interage com as pessoas, de como a gente trabalha, de como a gente constitui família, amizade, relacionamento, e é muito importante que as universidades aprendam a incorporar isso. E aí, pensando em tecnologia, né, a minha sugestão é que a gente sempre busque tecnologias em que existem evidências de que ela é positiva. Então, por exemplo, nos nossos jogos da Scribble, a gente fez uma pesquisa experimental muito grande com 750 crianças no ano passado para avaliar o impacto desses jogos no aprendizado, né? E a gente viu que a gente conseguiu fortalecer o aprendizado de leitura em 68% e de escrita em 48%. Então, existem várias tecnologias que estão sendo pesquisadas, que estão sendo avaliadas, e esse tipo de tecnologia, sejam jogos, sejam vídeos, sejam interações digitais, são as tecnologias que vão trazer benefício para as crianças, para os adolescentes e até para nós adultos mesmo. Então, acho que ao escolher tecnologia, vamos sempre buscar coisas que existem evidências e que estão sendo bem provadas e comprovadas que são positivas para o nosso desenvolvimento. Parece que a mensagem que ficou é que tudo vai depender do nosso uso, né? Do bom senso. No final das contas, a gente quer culpar a tecnologia, mas depende muito mais da gente. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por terem aceito esse convite para estarem aqui hoje. Boa noite. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.